Olá, boa tarde, meus amigos e minhas amigas, meus queridos alunos, meus seguidores do YouTube. Peço desde já que se inscrevam no meu canal e hoje os alunos vão responder ao desafio de leitura apresentando as suas observações, as suas impressões de leitura em relação a essa questão importantíssima, que é a questão das origens da filosofia. Antes de passar a palavra aos alunos, hoje eu vou ficar quieto, pretendo ficar quieto. Antes de passar a palavra aos alunos, eu queria mais ou menos apresentar um desenho geral do nosso pensamento, do que nós estamos fazendo aqui ao longo de nossas aulas. A gente está, como eu disse, examinando a questão da origem da filosofia, e na aula passada nós já vimos o que seria a visão hegemônica, a visão segundo a qual a filosofia nasceu na Grécia, século VI a.C. Então, essa seria uma primeira posição. Hoje nós vamos abordar uma outra posição, que é uma posição segundo a qual a filosofia teria surgido na África, principalmente no Egito. E teríamos mais ou menos duas posições, dialeticamente falando, poderíamos dizer que uma é tese, outra é antítese, e talvez no nosso próximo encontro, outra vez a partir de uma outra atividade, a gente pode tentar estabelecer uma síntese. Qual síntese? A filosofia não surgiu só na Grécia, nem só na África, ela surgiu em todos os cantos onde o ser humano começa a pensar racionalmente, começa a pensar filosoficamente. E essa terceira posição seria a posição da origem pluriversal, que eu acho talvez a mais apropriada. Então, lembrando, a gente está fazendo um movimento dialético, primeiro momento, originalidade grega, nesse momento, originalidade africana, e talvez no terceiro momento, a originalidade, por assim dizer, pluriversal. Bem, sem mais delongas, passo a palavra para os filósofos e filósofas brilhantes, alunos aqui dessa turma. Vamos lá, quem começa? Ô, professor, eu posso começar aqui, mas foi uma leitura complicada, demorei um pouco para entender o texto, realmente é um texto difícil, mas sinceramente eu li, reli e, pô, eu acho que a filosofia realmente ela nasceu de todos os cantos. Eu acho que não tem como dizer que, por exemplo, a filosofia nasceu na África, a filosofia nasceu na... Não, sei lá, antes de Cristo já deveria ter filosofia, as pessoas já raciocinavam, já pensavam. Então, eu acho que, pô, você fala para a filosofia nasceu na Grécia, ponto. Não, eu acho que ela nasceu desde antes de Cristo, há muito tempo atrás já existia filosofia porque já tinha gente pensando. Por exemplo, nasceu a escrita. Como que nasceu a escrita? Alguém pensou, alguém filosofou nisso. Então, eu acho que é isso que o texto quis passar pra gente, que professor, é uma leitura difícil sim, mas eu acho que não tem uma origem certa da filosofia, não. Eu acho que eu até discordo, eu acho que é um mito esse negócio da filosofia, nasceu na África, nasceu, sei lá, na Grécia. Eu acho que é mito, eu não acho verdade, porque se você for parar para pensar, não tem como. Porque se você falar que nasceu na Grécia, então o que as pessoas antes disso, né, antes do período da filosofia, o que elas faziam? Porque a filosofia é você pensar. E as pessoas já pensavam antes. Então, eu discordo. Eu acho que é um mito, não é realidade. Eu acho que a filosofia nasceu há muitos anos. Eu acho que desde que o mundo surgiu, eu acho que já tinha filosofia. Eu acho que é isso, professor. Essa é a minha interpretação do Ok. texto. Ok, Ramon, bacana. Desculpa, essa não é a sua interpretação do texto, essa já seria a sua opinião. Como a gente conversou Exato, antes, isso. essa seria a sua opinião, porque o que os dois textos estão defendendo é que ela surgiu na África. E você apresentou a sua opinião. Eu, de certa maneira, concordo, porém, a gente tem que pensar em relação a textos. Ok, quais são os primeiros textos que historicamente nós podemos identificar que apresentam uma reflexão filosófica? A questão vai mais por isso. E provavelmente o que os autores estão propondo, quer dizer, vocês é que vão me dizer o que os autores estão propondo, né? Mas obrigado, eu acho que foi muito boa a sua colocação. Concordo com você, a filosofia, o pensamento racional é uma característica do ser humano, né? E ela surge enquanto o ser humano, em todos os lugares em que os seres humanos começam a pensar filosoficamente. Quem pode dar sequência? Quem pode falar? Enquanto alguém estiver pensando, ainda vai existir filosofia sempre, né, professor? Sim, eu penso assim, mas pensando filosoficamente, não pensando em qualquer coisa, pensando de maneira teórica, de maneira especulativa, sistemática, de maneira racional, lógica. É preciso que a gente deixe isso bem claro, né? Mas isso fica óbvio para todos que estão assistindo, para vocês também. Perfeito, Ramon, gostei bastante. Quem pode continuar aí? Eu posso. Perfeito, vamos lá.
Então, de acordo com aquilo que eu li no texto, eu entendi mais ou menos que os autores eles tentam dar a hipótese de que a filosofia ela poderia ter nascido na África, né? E isso me chamou bastante atenção. O fato também deles falarem que os egípcios eram negros, uma coisa que a gente não se atenta muito, né? De acordo com as referências, né, que a gente tem sobre esse povo, é algo que a gente não tem muito. É muito. Isso é abrangente, né? E esses textos me chamaram muita atenção pela questão de que a filosofia ela já existia muito antes, né, no período da Grécia, e que bateu em um ponto principal ali da filosofia, porque quando a gente, os livros que a gente lê sobre filosofia, elas vão defender ali o fato da filosofia ter nascido na Grécia e tal, e isso bateu nesse ponto inicial da filosofia, né? E é mais ou menos isso que eu entendi. Eu estou um pouco nervosa dessa questão do texto, não sei se eu consegui expressar bem. Ok, Paloma, terminou? Sim, professor. Tinha mais coisa Ótimo. para falar, só que eu estou um pouco nervosa, então Não, é eu esqueci um normal, eu pouco. também fico nervoso. Tem quase 20 anos fazendo isso, eu sempre fico nervoso. Eu fico mais nervoso diante da câmera do que em sala de aula. Acho que a câmera assusta bastante também, né? Ótima a sua colocação, e a questão do Egito ela é fundamental porque quem discorda que os povos africanos desenvolveram filosofia, que a filosofia surgiu na África, quem discorda disso, de alguma maneira, tem que se livrar do Egito. É como se o Egito, com todas as suas conquistas na engenharia, na arquitetura, na Sim, agricultura, isso me enfim. chamou muita atenção, pelo fato ali do autor demonstrar que certos povos da Grécia, vamos dizer assim, tinham certo incômodo, né, com o Egito. E vejo também, tem uma parte que vai falar Não, rapidinho, que, desculpa, os povos da Grécia Antiga não tinham incômodo nenhum, esse é o ponto que o autor trata. Não quero falar muito porque outros colegas sim, podem apontar isso, né? Na Grécia Antiga, os filósofos antigos, todos eles reconheciam a antiguidade do Egito, o aprendizado que todos eles obtiveram no Egito. Tales de Mileto foi estudar lá, Pitágoras, conforme nós vamos ver. Então, os gregos em si mesmos reconheciam que eles aprenderam muito com os egípcios. Matemática, por sim, sim, exemplo. Só que essa questão começa depois, começa já no fim do período medieval, mas isso se acentua. Essa tentativa de silenciar as sabedorias dos povos africanos, dos povos não hegemônicos, começa principalmente no período da modernidade. Só essa correção, desculpa, pode continuar. sim. Tem uma parte também que ele fala da questão de que nada de bom, acho, poderia vir de negros. Tem uma questão que fala lá no texto e tal, pela essa questão da raça também. Isso me chocou bastante, né? Eu nunca pensei que poderia ser esse algum dos motivos e tal. Sim, e isso é inclusive um ponto que a gente pode discutir depois. Ele cita o autor, acho que no caso você está falando do Benedito, né? Então a gente tem uma prática na academia, uma prática para estudar, que a gente menciona o nome do texto pelo nome do autor, né? Para não ter que falar o título. Então, provavelmente você deve estar falando do texto do Benedito, que tem umas citações, Sim, ele coloca passagens, pedacinhos de texto de outros autores, de grandes filósofos, como Kant, Hegel, Hume, e todos eles demonstram um preconceito, vamos dizer assim, muito grande em relação aos povos africanos, né? Tem uma questão que eu acho um pouco complicada, que é justamente tirar essas passagens dos seus contextos, obviamente, mas isso é um problema que a gente precisa discutir, mas me parecem inegáveis os comentários, a gente tem que reconhecer esse grande problema. E, no período moderno, o Egito que era o grande problema. Bem, como negar as conquistas em vários campos do Egito, né?
porque admitindo essas conquistas, admitindo que os povos egípcios eram, na verdade, negros. Isso foi, inclusive, um ponto muito polêmico. Houve uma reunião na ONU, muito famosa, e um estudioso de culturas africanas muito influente teve uma fala contundente nesse seminário na ONU, e a partir daí, da década de 70, a questão do Egito passou a ser encarada mais seriamente, ou seja, os povos egípcios eram negros, contrário do que a gente vê nos filmes e etc. Bem, não quero falar muito porque tem outras pessoas para falar. Vocês estão usando uma estratégia retórica sofística comigo. Vocês estão me fazendo falar mais do que vocês. Hoje era para vocês falarem. Vamos lá. Quer continuar, Paloma? Acho que não, acho que foi tudo. Ok. Essa questão, né, também de eles ter que, como eu posso dizer, falar que o Egito sim teve essas conquistas, eles iriam estar admitindo que os negros sim têm a capacidade da inteligência, né? Exatamente. Na questão das construções, porque a gente vê que o Egito era uma sociedade que girava em torno da agricultura, né? Então, obviamente, eles tinham que calcular quanto que foi plantado, quanto que foi colhido. Então, eles tinham sim um envolvimento ali com a matemática. E você dizer que a filosofia poderia ter a origem ali, você meio que estaria dizendo que sim, eles têm uma inteligência. Exato, você pegou o ponto certo. Então, por isso que o Egito é incômodo. E um desses filósofos citados pelo Benedito vai dizer, não, o Egito não faz parte da África. O espírito do Egito não faz parte do espírito africano. Daí para dizer que a cor da pele deles era branquinha, é um passo, né? E realmente. Porém, tem um probleminha. O fato deles usarem matemática não quer dizer que eles fizeram filosofia também. Tem uma discussão, né? Muitos vão dizer que outros povos fizeram matemática para fins práticos. A diferença dos gregos, a originalidade dos gregos para muitos autores, é que os gregos criaram uma teoria sistemática sobre os números. Puramente teórica, puramente abstrata, puramente racional. Não tinha uma aplicação prática. É mais ou menos assim que os que defendem a originalidade da filosofia grega vão tentar argumentar. Bem, mas vamos seguir. Acho que tem outras contribuições ricas também por vir aí. Quem pode falar agora? Pode ser, professor. Eu, analisando o texto, eu percebi um ponto... Percebi não, mas eu parei a pensar um ponto de por que essa teoria de que a filosofia em si, mas essa inteligência surgiu na África e por que não é tão discutida assim hoje em dia. E eu lembrei de um ponto de que quando eu era menor eu acreditava, porque, enfim, eu era uma criança, mas sobre alienígenas terem ajudado na construção da pirâmide, etc. E isso é um ponto de que hoje em dia eu paro para pensar e é totalmente racista, enfim. Mas que subestima muito a inteligência do povo, que por que os gregos teriam tanta inteligência, teriam criado muitas coisas e não o povo africano, o povo egípcio, não teria capacidade de construir uma pirâmide naquela época. Enfim, aí pensando nisso e analisando o texto, é algo muito doido a pensar de todo mundo aceitar tranquilamente que a normalização do nascimento da filosofia na Grécia e todos os pensadores incríveis da Grécia, mas eu, pelo menos, não conheço, nunca ouvi falar em nenhuma aula de filosofia, nenhuma aula de sociologia, enfim, sobre pensadores africanos, só líderes, faraós, etc. E eu acho que isso foi a maior lição que eu tirei desses textos que o senhor passou, esse pensamento. Ótimo, bacana, Arthur, legal. Essa é uma questão, inclusive, faz parte, uma lacuna na minha formação. Quando eu estudei, a gente não via esses temas, a gente não... Eu comecei a tratar isso através de alunos que vieram trazendo essas indagações, esses questionamentos. Isso é um tema que a gente precisa ser tratado. E óbvio que, quando a gente esbarra na questão, a gente tem filósofos africanos que tratam questões de atualidade, questões mais ligadas à filosofia política, à identidade. A gente tem uma produção muito frutífera. Mas no nosso caso aqui, em Filosofia 1, a questão é a origem da filosofia mais antiga possível. E realmente,
Que textos são esses? É um ponto que a gente precisa tentar examinar. Se a gente fosse aprofundar, a gente não tem tempo, nossa ementa, nosso currículo é bem apertado, mas a gente deveria tentar investigar que textos são esses, eles podem ser lidos, né? E a gente fazer realmente um trabalho de não ficar aqui justificando, existiu filosofia africana, mas vamos ler esses textos. Onde estão esses textos? Isso traz um outro problema para a gente, não sei se a gente vai conseguir abordar aqui, não é? A questão do estado desses textos. Que textos são esses? Ok, ótima contribuição. Quem pode prosseguir? Professor, antes de continuar, só fazer uma pergunta. Você concorda comigo que a filosofia pode ser comparada a uma corrente que cada ano ela vai aprimorando e cada filósofo vai tendo a sua contribuição na filosofia? Ou você acha que é diferente? Não, concordo absolutamente. E isso é bom por um lado e é ruim. Porque nós, hoje em dia, não podemos mais simplesmente começar a fazer filosofia, vou pensar hoje. Todos têm essa capacidade, né? A pergunta é muito boa. Mas hoje, a gente tem o peso da tradição nas nossas costas. Então, a gente não pode ter a ilusão, a inocência de sair pensando, achando que nós somos originais, sem conhecer outros filósofos que pensaram as mesmas coisas. Então, sim, não é, a filosofia é uma corrente e cada um vai contribuindo e um outro filósofo, às vezes, reage contrariamente à ideia anterior, isso é muito comum. Outros reagem positivamente, concordam, modificam essas ideias e ela vai passando e vai se desenvolvendo. Isso é terrível para a gente porque a gente não pode mais filosofar simplesmente sem ler, sem ir aos textos, sem, enfim, buscar algumas referências para o nosso próprio pensamento, mas essas referências são trampolins a partir do qual nós vamos dar impulsos para o nosso próprio pensamento. É isso que eu quero deixar bem claro aqui. Ninguém vai ficar pensando igual a Platão, igual a Sócrates. Nós vamos tentar usar esses pensamentos, esses argumentos, enfim, esses textos, como uma maneira de fortalecer nossa própria visão de mundo, nossa própria filosofia. Pergunta muito boa. Quem pode prosseguir? Boa tarde, professor. Alô, tem alguém me ouvindo? Tô ouvindo bem, vamos lá. Ah, sim. O que eu ia começar a falar, né, falar sobre os textos em si, é que eu percebi que o texto do Assante e do Benedicto, eles se diferem por alguns pontos. Eu percebi que o texto do Assante, ele é muito mais para falar sobre o ponto do racismo, nesse ponto do milagre grego, e o Benedicto, ele quer mais apontar as teses e apontar os textos em que isso é explorado, entendeu? Ele quer mais apontar com muitas referências bibliográficas, enquanto o Assante quer mais discutir sobre isso. E você vai vendo durante o texto que o Assante e o Benedicto vai falando sobre o dogma hegemônico da criação da filosofia, né, que é pelos gregos, que a filosofia tem origem na Grécia, e por essa consequência foram os brancos que inventaram a filosofia. Esse é o primeiro ponto, e assim é como todo mundo acredita, né, que teve fundamentalmente a origem aí, e que mais ninguém poderia fazer filosofia. Teve a origem ali e era isso. Aí ele vai apresentando que já começa com uma grande ironia, que a própria palavra filosofia não tem uma origem propriamente grega. Ela não é uma palavra que você consegue achar num dicionário europeu, né, que eles falam das divisões, que é filo e sofia, que filo é amante ou amigo, irmão, e sofia é sabedoria, sábio. Então você poderia ver isso aí como amante do sábio, amante da sabedoria, etc. E ele até comenta que Sofia, na verdade, vem da África, de Sebá, se eu não me engano. Eu não me preocupei muito em memorizar nome, essas coisas do tipo, mas sobre esses pontos. E teve uma palavra de origem africana, na real. E ele vai apresentando vários pontos em que da existência da palavra, ou então da própria filosofia antes da filosofia grega, que ele vai apontando vários escritores gregos que falam bastante sobre os africanos, sobre os egípcios, sobre tudo isso, e que eles foram, muitas das vezes, né, e até a África para aprender diversas coisas, matemática, a própria filosofia, ciência de forma geral, medicina, e ele
começa a citar sobre a descrença das experiências e histórias dos conhecimentos dos povos africanos, justamente pelo começo ali da colonização, onde os europeus eles basicamente eles dominavam tudo, que a influência europeia ela basicamente ela foi muito predominante em qualquer lugar, e com isso foi se criando explicações que puxassem mais pro lado dos europeus em criar as coisas. O europeu criou tal coisa, o grego criou a filosofia, por quê? Porque ele é da Europa, ele é branco. Essas coisas, toda a credibilidade sobre a cultura africana. E até muito engraçado sobre isso, porque eles tentam de toda maneira tirar a cultura egípcia como se não fosse africana, como se os egípcios fossem brancos, ou então, mas os egípcios eles eles tinham um pensamento diferente, ou então os gregos foram até a África, até os egípcios, para ensinar a eles, né, um pouco de deturpação, né, como você pode ver. E ele vai falando até que a própria Era de Ouro da Grécia, ela aconteceu depois de todos esses estudiosos gregos terem estudado na África. Todo esse ponto, que a prática da filosofia, e muitos autores são africanos, vieram muito antes da filosofia na Grécia. E o Benedicto ele vai apresentando mais os pontos sobre isso. Ele vai apresentando que tal escritor falou tal coisa, vai falando sobre o racismo, sobre quem criou o conceito de raça, etc. E é nisso que se difere essa foi minha interpretação sobre o texto. Já a minha opinião, basicamente, é que você pode ver uma certa ignorância das pessoas em querer se denominar filósofo ou algo do tipo, sendo que elas não procuram, na verdade, de uma certa forma, o conhecimento. Se você for parar para pensar que tem todos esses pontos que eles indicam fortemente que a África teve sim uma influência na filosofia, na criação da filosofia e no desenvolvimento do conhecimento em geral, você não pode dizer que essas mesmas pessoas que são europeias, que têm todo esse racismo carregando nas costas, eles podem ser realmente amantes da sabedoria ou do conhecimento se eles acham isso, né? Tem várias bibliografias, ou então, como eu posso dizer, esqueci a palavra, Referências? referências, umas científicas que indicam que a África teve toda a relação sobre isso, entendeu? E que então seria uma ignorância muito grande sobre isso, entendeu? Foi isso que eu interpretei basicamente. Ok, Renner. Sobre isso que Olha, ninguém estava comentando bastante sobre o texto em geral e sobre sim. a proposta que eles queriam passar, que é mais sobre o racismo nessa questão do conhecimento, do europeu tentando sobrepujar a cultura africana a partir, né, da influência que ele possui, entendeu? Perfeito, Renner. Uma análise perfeita, concisa, objetiva, rica, com a vivência, com a sua contribuição. Essa turma sempre me surpreende. Tem duas turmas de primeiro período brilhantes, essa é uma delas, a outra é a turma de Kant também. Você fez uma resenha fantástica e você observou bem a diferença, inclusive, de tom entre os dois. Eu anotei algumas coisas também. Mais ou menos o que você falou, você nota no Assante um tom bem mais, vamos dizer assim, engajado, panfletário. Ele usa a primeira pessoa, ele fala os brancos, em vários momentos. Você vê que ele é um texto mais em que o autor está mais presente ali enquanto tal, a opinião do autor se revela mais. Esse do Benedito, que é um professor brasileiro, é mais acadêmico realmente, e tenta ir mais nas fontes, como você falou, apontando os fundamentos disso tudo, né? E o mais importante aqui, que precisa ficar claro, é que isso começou a ser acentuado justamente no momento em que era necessário politicamente justificar a ocupação europeia dos países africanos, a exploração da mão de obra por parte dos europeus, né? Mão de obra muitas das vezes escravos, enfim, era preciso justificar em vários aspectos, no aspecto teológico e principalmente no aspecto filosófico, principalmente na modernidade, essa dominação europeia. Isso se faz, obviamente, retirando um dos pilares fundamentais do próprio pensamento, digamos assim, que o europeu reivindica como dele, uma das pedras basilares do iluminismo europeu, que é a filosofia grega, né? Então, mais ou menos funciona assim. Ótima a sua análise, parabéns.
sei se você quer falar mais, eu acho que tem outros colegas que querem falar também. Não, acho bom escutar o ponto de vista das outras pessoas, que eles até podem complementar, falar mais coisas. Além de que não é um trabalho que 10 pessoas têm que apresentar, né? Então eu não posso Não, esgotar todo o trabalho aqui. O pessoal qualquer- também não quis se sentir muito à vontade a chegar junto para falar sobre algo, que nem na primeira vez não é que eu falei normal. na primeira aula, muita gente falou: "Ah, mas ele já falou tudo, então eu não preciso falar de mais nada". Então eu vou deixar aí pro pessoal falar. Não, é importante falar, e não precisa falar. O único comentário idiota, o único comentário, enfim, burro, é aquele que a gente não faz. Qualquer comentário mais simples possível, o bom professor, quer dizer que eu seja um bom professor, ele vai fazer daquilo uma coisa legal. Vai ser sempre uma oportunidade para acrescentar mais informações. Fantástico, Renner. Parabéns, obrigado. Foi muito legal te ouvir. Tenho certeza que quem assistir esse vídeo vai ficar feliz de te ouvir também. Quem mais? Querido, o desafio, eu falei 10 pessoas, mas assim, é um blefe também. Daqui a pouquinho, quando dá um tempo determinado de aula, enfim, as contribuições não precisam ser 10 necessariamente, ok? Eu sempre blefo muito para que vocês se engajem na proposta. Quem é o próximo? Quem vai falar? Ninguém? Será que o Renner intimidou a todos? Falou melhor que o professor? O Renner realmente acabou com os argumentos de todo mundo aqui, meu amigo. O que é isso? Ah, vocês são bons também. Não se. Ainda bem que eu falei antes. Vamos lá, vamos lá. Já garanti minha palavra, já pelo menos. Alguém acrescenta alguma coisa, um comentário. Vamos lá, por favor, queridos. Senão vai acabar muito cedo. Eu posso tentar prosseguir aqui depois do Runner. Ok, vamos lá. Então, eu penso que a filosofia é uma das mais antigas ciências. Não tem como a gente determinar um período certo que ela surgiu, nem onde, um lugar certo onde ela surgiu. A se dizer a razão, né? O amor à razão, para mim já era praticada no período paleolítico, né? Com a descoberta do fogo. Então, para mim não tem como a gente datar nem nada do tipo. Trazendo também esse que o autor tinha citado, esse que todo mundo aqui praticamente já falou, no pensamento hegemônico europeu sobre os egípcios, né? Eles com a justificativa do darwinismo social, né? Uma superioridade de intelecto, uma superioridade de raça, tentando desvalorizar, né, o trabalho dos egípcios, né? O senhor também tinha citado alguns matemáticos que eu tinha visto, o Pitágoras, que era incrível, o Tales de Mileto, né, que viveu como um comerciante lá no lugar atual que é a Turquia, na cidade de Mileto, e tem algumas lendas, né, sobre ele também. Tem do Egito, né, que é a mais clássica, do Teorema de Tales, que, se eu não me engano, era o Amasis, né, o faraó, que ele estava de passagem. O faraó tinha pedido para ele medir a altura da pirâmide, né? Então ele tinha colocado uma estaca e tinha visto a sombra, né? Então ele conseguiu medir essa altura através de uma semelhança de triângulos, né? Mas por agora é só isso que eu tenho a falar. É isso que eu penso. Ok, Pedro, ótimo. Trouxe ótimas contribuições, foram contribuições muito ricas. Essa questão de Tales nós vamos abordar. Ele mediu a altura da pirâmide de maneira indireta, mas as pirâmides já estavam lá há muito tempo. É como se, para construir as pirâmides, não eram necessários o conhecimento do Teorema de Tales, ou pelo menos conhecido de uma outra maneira. Só que tem um problema nessa questão, é que a filosofia, os defensores, né, da originalidade da filosofia enquanto uma atividade que nasceu na Europa, vão dizer que as ciências surgiram antes, talvez, da filosofia, ciências práticas, vamos dizer. Usar a matemática para contar a produção rural, agrária, usar a matemática para, enfim, distribuir riquezas, conhecimentos básicos de astronomia, dos caldeus, por exemplo, matemática dos egípcios. Isso não há problema, todos reconhecem que isso é anterior aos gregos. A questão é que, segundo essas pessoas que defendem a originalidade grega da filosofia, o que os gregos fizeram foi diferente. Eles não apenas usaram números para contar, eles criaram uma teoria sobre os números, puramente abstrata, puramente racional, puramente lógica. O saber pelo saber, não era um saber propriamente aplicado, era um saber puramente teórico. E essa seria a originalidade dos gregos.
Bem, a gente pode discutir se a gente já não encontraria isso nesses textos egípcios. Obviamente precisamos ler, né? E eu gostei muito dessa parte aí em que você comentou sobre as aventuras de Tales lá no Egito. Isso a gente vai voltar a falar nisso. Obrigado. Segunda coisa interessante que você. Segunda não, acho que na outra dos mitos, eu gostei bastante da maneira como você falou também. Quem mais pode falar? Vamos lá. Tem mais gente? Vou contar até 5. Não se intimidem. Professor, Vamos lá, então vamos. calma aí que eu tô um pouco nervosa. Enfim, tem uma parte do texto, né, que algumas pessoas queriam esconder o fato de que os egípcios queriam que criaram a filosofia, né? Que os filósofos aprenderam com os egípcios, né? Alguns passaram, teve um que passou, eu acho, 22 anos lá aprendendo. Enfim, e algumas pessoas Aristóteles. que Foi enfim, Aristóteles no texto que fala que ele passou 22 anos lá. obrigada. Enfim, e algumas pessoas queriam esconder esse fato, né? Ou dizer que os egípcios não eram negros, né? Dizendo que a cor de pele e o cabelo não eram características suficientes para dizer que eles eram pessoas negras, né? Ou dizer que uma pessoa negra ela era menos inteligente só pelo tom de pele dela. Então, enfim, eu achei essa parte bem interessante do texto. Sim, essa é a questão principal, porque todos esses que defendem a originalidade, enfim, que defendem essa visão hegemônica, o Egito é um problema para eles. Então, o Egito tem que ser retirado da África. E se faz isso de várias maneiras. Uma delas é dizendo que a cor de pele deles era branca ou não era tão negra, enfim. Tem essa discussão toda, né? Tem uma outra coisa que, ótima a sua participação. Tinha uma coisa que eu ia falar, eu lembrei na fala anterior, né, em relação aos astronautas que teriam construído, outro colega falou antes. Inclusive tem um livro que eu lembrei agora, né? Eram os deuses astronautas, enfim, uma tentativa de tentar mostrar que não pode ter sido. Vamos falar diretamente, né? O que está por trás, talvez, disso é o seguinte: olha, não pode ser o cara negro que construiu essa pirâmide, tem que ser o branco. Se não pode provar que foi o branco, foi o alienígena. Olha que situação. E tinha gente que achava isso mais científico do que buscar as causas, a maneira como eles construíram, que recursos de engenharia, enfim, e de obras eles usaram. Tem dessas coisas, né? Ok. É até interessante esse ponto de falar sobre as pirâmides, que muitas vezes as pessoas não dão o mérito real das pirâmides, que é uma parada meio inimaginável, se você for parar para pensar. As pirâmides, estruturas estão aí até hoje, né? Tem milhares de anos que elas foram construídas e praticamente elas não foram destruídas nem com todo esse tempo, né? Claro, foram um pouco danificadas, até porque não dá para durar tudo para sempre. Mas se você for parar para pensar que um feito grandioso desse, se você for atribuir ao não europeu, você não tem como dizer que o europeu é superior, entendeu? Se você puxar até por isso, que até tem uma teoria que eles falam que foi, acho que as pirâmides, as três principais pirâmides apontam para as estrelas centrais da constelação de Órion e falam que isso foi intencional dos egípcios e que, cara, se você for para pensar com o conhecimento e com os recursos da época, isso é algo muito, muito inimaginável de se fazer, entendeu? É algo realmente surpreendente de você pensar. Sim, sem dúvida. O alinhamento das pirâmides astronômicas, se a gente parar para estudar, a gente for ver esse assunto, a gente vai ver detalhes assim inimagináveis que apontam apenas, na minha opinião, humilde, quem sou eu, para a grandiosidade da civilização egípcia, né? Ok, brilhantes as contribuições. Quem mais quer falar? Vamos lá. Não precisa falar os 10, né? Mas tenho certeza que alguém quer falar mais, talvez esteja um pouco tímido. Eu, Vamos lá. tá. Eu concordo com o que o Ramon e o Pedro disseram. Eu acho que a filosofia ela se deu bem antes, assim, bem nos primórdios, com os caras das cavernas e tal. Só que não é sobre a minha opinião, né? Então, eu vou tentar falar sobre uma curiosidade que eu notei, assim, nos textos, uma diferença que eu vi.
Eu acho que, sim, os africanos, eles fizeram filosofia, porém, os gregos que colocaram, não sei se eu posso colocar assim, mas foi dessa forma que eu entendi. Os gregos que fizeram isso vir à tona, sabe? Deram uma palavra a isso tudo. Os africanos usavam isso de forma cotidiana e os gregos vieram e sistematizaram isso, entendeu? Atribuíram nome, colocaram filosofia. Eu acho que essa é a única diferença. Trazendo para uma analogia, eu diria que os africanos são os arquitetos e os gregos são a mão de obra, tipo, que eles tiraram no papel, entendeu? Os africanos tinham a ideia de filosofia no papel, só que os gregos vieram roubaram a ideia deles e colocaram isso em obra. Eu entendi dessa forma. Perfeito, gostei da analogia, gostei da comparação, bem bacana. E acho que eu concordo também quanto a isso. Ok, vamos aceitar, tudo bem, é fato. Eu não conheço esses textos, preciso ser sincero, preciso ler, muita coisa que a gente não consegue fazer. O professor tem muitas turmas, às vezes a gente não consegue estudar a fundo outros temas. Esse é um tema que eu queria estudar, pegar esses textos, que textos são esses, é em copta, qual é a língua, né? Enfim, mas eu concordo com você. Tudo bem, a gente tem esses textos, mas infelizmente, por várias razões, eles não constituíram. Quem foi que falou aí sobre... Gente, é muito nome, eu estou com 9 turmas só aqui na nossa escola. Perdão, eu não lembro o nome de todo mundo. Alguém falou aí que a filosofia era uma corrente? Quem foi que falou? Ramon. Fui eu, Ramon. Pois é, Ramon. Então, juntando o que você falou com o que ela falou agora, de fato, assim, beleza, esses textos existem, mas não tiveram uma continuidade, uma recepção por outras gerações, por outras culturas, como os textos gregos tiveram, ponto. E aí deveríamos passar para o campo da história para examinar por que esses textos circularam, pelos sistemas de escrita, talvez também, o sistema de escrita alfabético, facilitar a leitura, o sistema de escrita egípcio, enfim, são muitos fatores, né? Fatores de ordem econômica também, de ordem militar, enfim. Mas, de fato, esses textos não tiveram uma continuidade de leitura, de recepção. Isso talvez seja o principal problema, né? Que a gente esbarra quando a gente quer estudar essa questão da filosofia africana antiga, mais remotamente falando. Né? Mas Ótimo como eu assunto. coloquei, professor, eu disse que eu acho realmente que os gregos roubaram as ideias dos africanos, porque é nítido, né? Já que foram estudar lá e tudo mais, roubaram o conhecimento deles, né? Só colocaram em prática aquilo que os africanos não tiveram a ideia de colocar. Mas eu creio sim, os textos são bem. Gostei bastante do conteúdo dos textos, são bem convincentes, sim. Sim, são textos Às legais. vezes eles fizeram isso, eles conseguiram colocar, mas não foram divulgados, entendeu? Às vezes eles deram foco só pra Grécia, não sei como é que foi. Pô, eu ia falar isso agora. Eu acho que o texto não foi. Os textos dos africanos, eu imagino até que eles tenham feito, mas não foi. Não foi. Como é que eu posso dizer? Nossa, eu esqueci a palavra. Não ficou famoso, porque Divulgado. não ficou divulgado isso, obrigado, porque a grande parte da história do mundo começou na Europa. As grandes navegações, as principais mudanças, a primeira revolução industrial, tudo começou por lá. Então, no começo do tempo, o principal herói da história, o personagem principal era a Europa. Então, anos depois, ficou enraizado que veio da Europa, porque ficou mais famoso por lá, por ter sido toda essa história de ser o protagonista. Pelo menos é o que eu penso. Sim, faz sentido. Se alguém quer contribuir com mais alguma coisa. Eu acho que o entendimento total do. Ninguém está trazendo nenhuma ideia absurda. Todos realmente leram o texto. Alguém mais quer falar? Oi, professor, posso falar? Por favor. Como eu estava dizendo. Peraí, o Cauã vai falar primeiro? Não, continua. Pode falar, Rani. Continua, Reni. Depois o Calma pega.
Então, como eu ia dizendo, eu só não concordo com o ponto de falar que os gregos roubaram o conhecimento dos africanos, até porque você vê de maneira explícita que os gregos eles sempre citam os africanos, eles citam que eles foram estudar lá e que eles têm respeito pelos africanos. Não foi um roubo, foi uma troca mútua de conhecimento. Os africanos ensinaram, os gregos aprenderam, eles talvez tenham trocado o conhecimento que eles tinham junto aos africanos, e então foi meio que passar conhecimento, e não que os gregos foram lá e roubaram conhecimento, que eles subjugaram os africanos e pegaram todo o conhecimento e foram embora para a África e divulgaram como se fosse deles. Não, não é assim. Nos próprios textos dos gregos eles falam de dão muito mérito aos africanos, entende? O problema é toda essa descredibilização do conhecimento e da África, do conhecimento africano, que veio ocorrendo no decorrer do tempo, e não com os gregos em si, entendeu? Inclusive, Renner, há uma palavra para esse descrédito, uma palavra técnica, enfim, que se chama epistemicídio. Episteme é conhecimento e sídio é assassinato. Então, é assassinar o conhecimento de outros povos em nome do seu próprio tipo de conhecimento. Sim, eu ia comentar isso. Essa tese do roubo é muito comum. Tem uma outra que diz... Tem um autor, inclusive, o Bernal, um livro Black Athena, que ele tenta provar isso. Tem uma tese também segundo a qual a filosofia teria sido roubada. E aí o Philon de Alexandria, um filósofo judeu, diz também que as ideias da filosofia grega eram ideias do povo judaico. Então essas ideias, de vez em quando, circulam para tentar justificar a superioridade de um povo em relação à outra, né? Mas, de fato, Eu isso que só você acho que isso só acaba gerando mais esse ciclo de querer se sentir superior, entendeu? Que tipo, não, fui eu que criei, não, fui eu que criei. Eu acho que isso só gera mais ódio, mais fúria, e esse não foi nem o ponto principal dos autores desse texto que a gente acabou de ler. Eles, inclusive, querem falar que é só uma crítica à nova Europa. Eles não criticam os gregos, eles até falam que não é esse o ponto deles, entendeu? Criticam esse epifisídio, né? Não os gregos antigos, entendeu? Sim. Mas vamos deixar o Cauã falar, ele estava animado para falar. Vamos lá, Cauã. Oi, professor, boa tarde. Eu iria falar que, geralmente, quando falam de filosofia, o que vem na cabeça de todo mundo, primeiramente, é que veio da Grécia. Aí os textos dão uma ideia de concessão, uma quebra de expectativa, dizendo que não veio da Grécia, e sim da África, mais especificamente do Egito. E eu também estava pensando que filosofia, como o Ramon tinha falado da corrente, poderíamos comparar com a definição de energia, que não criamos energia, só transformamos. A gente pega um pouco da ideia de alguém e moldamos para que fique parecida com o que realmente pensamos. No texto do Benedicto, eu acho que era o dele, uma citação de um filósofo falava que não bastava ser negro para ser, assim, não bastava ser preto da cabeça aos pés para ser considerado negro. Eles queriam tirar o Egito da África porque eles não queriam perder o ponto de superioridade para ela. A Europa queria continuar sendo superior a qualquer africano. Aí, como o Egito estava, vamos dizer, ameaçando o território da Europa, eles queriam incluir o Egito no território deles. E um dos textos também fala que os africanos não querem que, vocês não são superiores que a gente, nós somos superiores a vocês. Não fala isso. Tá falando que hoje, nos livros de história, não precisa falar assim, que, já que estão falando que o Egito é a verdadeira origem da filosofia, então não tem mais como ser a Grécia. Não é isso que eles querem falar. Eles querem falar que pode ser que a filosofia tenha nascido na Grécia, mas com o envolvimento do Egito. E eu acho que era só isso, já que complementando o que todo mundo falou. Ok, Cauã, perfeito a sua colocação. Eu tinha várias coisas para falar da sua colocação, acabei esquecendo.
E, de fato, é pensar na filosofia como uma atividade inerente ao próprio ser humano como um todo, né? Só que essa questão é importante, e a gente não precisaria estar fazendo isso hoje em dia se vivêssemos em harmonia, se na nossa sociedade vivêssemos todos em igualdade de condições, se o jovem negro tivesse a mesma oportunidade que o jovem branco, talvez essa discussão não tivesse necessidade de ser feita. Mas a gente sabe, né, todos vocês, principalmente meus alunos negros, sabem que as condições não são as mesmas. E a gente vai mudar isso abordando em sala de aula esses temas e também não só ficando, né, como a gente às vezes faz, de acentuar, há esse problema, mas de tentar resgatar as contribuições fabulosas que os povos africanos ofereceram para a história da humanidade, no nosso caso aqui, para a filosofia. Então, não é uma questão puramente historiográfica, não é uma questão puramente para especialistas, por essas razões. Por isso que a gente precisa discutir isso, por isso que a gente precisa resgatar esse pensamento filosófico e colocar ele na estante dos pensamentos que estão aí para ser estudados, e quem se interessa por esses temas estude, quem não se interessa estude outra coisa, né? Eu acho que é por aí que a gente deve ver essa discussão. Olha, ótimo, está rendendo bastante. Alguém mais quer falar? Professor, eu queria só fazer uma observação. Você concorda comigo que essa polêmica toda entre Egito e África foi só por causa de uma coisa? As pessoas querem se achar superior às outras, e isso começou a causar um problema gigante no mundo. E tá aí até hoje. Sim, sim. Ou Mas seja, não só. Sim, concordo. Mas elas precisavam achar, assim, mais do que isso, elas precisavam provar que a superioridade delas, para quê? Para que elas pudessem usar a mão de obra escravizada. Exato. Esse é o maior problema de tudo, professor. Para que elas pudessem usar os recursos naturais daqueles países, para que elas pudessem, enfim, usar todos os recursos, enfim, humanos, naturais, para enriquecer. Isso deu impulso lá às grandes navegações, deu impulso ao desenvolvimento da pujança econômica europeia, justamente no começo da modernidade com o colonialismo. Então, é isso que que o Renner apontou bem, porque essa retórica não era dos gregos, os gregos reconheciam isso, ela começou justamente nesse momento em que era preciso justificar essa dominação europeia dos países africanos, né? Quer dizer, dos povos africanos, porque a própria noção de país ela é bem posterior, a partir dos anos 50 e 60, que a gente tem essa denominação. A gente precisa trabalhar com noção de povos, né, de etnias, e não necessariamente com a noção mais moderna de país. E o professor de Sociologia e de História pode conversar com vocês mais sobre isso. Ótimo. Quem quer falar? Professor? Sim. Eu não sei se o senhor teve o mesmo pensamento do que eu, né? Mas através de tudo que foi dito, de tudo que meus colegas falaram, eu lembrei muito de política. Acabou entrando em política. Sim. Essa briga entre os países, Estados Unidos, China, isso tudo me lembra da época de hoje, que continua tendo as mesmas coisas, essas mesmas brigas. Sim, essa é uma questão complicada. Eu prefiro não entrar nesses temas, foge muito do nossa ementa. São temas muito polêmicos, são temas importantes, mas preferimos deixar de lado trazer para a atualidade, sempre pode gerar muitos problemas, e o nosso foco é mais específico nessa questão. Mas, sim, todos aqui devem ter feito esse movimento, devem ter pensado, devem ter tentado trazer para os dias atuais essa discussão. Bacana, Maria, mas vamos abordar em outro momento, enfim, pensem vocês sobre isso, tá bom? Você vê que isso foi acumulando, né? Foi só piorando cada dia, cada século que passava, isso foi piorando, até que chegou hoje em dia. Mas a gente pode ainda fazer alguma coisa para mudar isso, né? Com o nosso pensamento, falando para os nossos colegas, ensinando os mais jovens. A gente muda com as nossas atitudes pouco a pouco. Estudando, tomando conhecimento. Por exemplo, eu, quando tiver tempo, vou parar para ler um pouco mais sobre esse tema. Um tema que eu não estudei, confesso. Só para vocês terem uma ideia, eu estudei graduação em letras e graduação em filosofia. Quantos professores negros eu tive nas duas faculdades, na UF e na UERJ, na graduação? Quantos? 1. Só tive um professor negro. E tive, sei lá, mais de, 60 professores. Só na graduação, de várias matérias. Por aí, né? Só tive um.
E aí a gente vê que essa discussão ela não é uma discussão gratuita, né? Ok, quem mais pode falar? Eu estou satisfeito, mas assim, não quero deixar ninguém na mão. Às vezes alguém preparou, alguém quer falar. Professor, Sim. alguém aqui falou, eu não lembro quem foi, mas acho que alguém falou que quando a gente pensa nessa filosofia, a gente pensa na Grécia, né? Que surgiu na Grécia. E teve uma questão naquele dever que você passou que perguntava se a filosofia realmente surgiu na Grécia. E eu fiquei realmente pensando sobre isso. Será mesmo que surgiu lá? E aí eu fui pesquisar, mas não apareceu nada a não ser que surgiu na Grécia, né? E eu achei muito legal o texto falar sobre isso, porque muitas pessoas acham que a filosofia surgiu na Grécia e não de outro lugar, que veio só dali, só ali que... Entendeu? Enfim. Sim, é por isso que eu estou trabalhando esses temas, é por isso que eu quero que vocês tomem conhecimento. Assim, tem vários alunos assim que se interessam por isso, para honrar os seus ancestrais, não é? Para deixar acesa a chama do pensamento filosófico que está presente em todos os povos. Cada povo. E aí tem uma outra questão que a gente não vai entrar assim, o pensamento filosófico ele não é apenas esse pensamento grego. Talvez os gregos tenham uma originalidade, eles inventaram uma razão, mas há vários tipos de razão, vários estilos de filosofar, assim como tem vários estilos aqui de se vestir, de falar, estilos de música, né? Há várias maneiras diferentes de exercer o pensamento filosófico. Os gregos inventaram um que tem algumas características que talvez não sejam as mesmas do pensamento africano, mas por que negar o caráter filosófico aos sábios africanos? Essa é a questão. A gente não pode se furtar a se posicionar sobre essa questão. A minha posição vocês já sabem, né? Bem, alguém mais quer contribuir? Professor, eu sei que eu já falei, só que eu só queria falar que eu gostei bastante do texto. Essa questão, né, que a Jamile, ela acabou de falar, porque era algo que a gente tinha em mente em si, porque a gente está estudando a filosofia que veio da Grécia e tal, essas coisas, só que a gente já sabia, né, que tinha egípcios, babilônicos e outros povos demais antes, e isso foi de grande contribuição para o nosso conhecimento. Imagina, enfim, eu estou aqui para isso, né? Aliás, tem uma lei, eu preciso dizer, né? Mais uma vez, a Lei 10.639 do ano de 2003. Essa lei recomenda, aliás, praticamente obriga os professores a tratar desses temas, e eu estou tratando não para cumprir uma lei, enfim, há várias leis que às vezes a gente não cumpre, né? Mas é porque é um tema realmente filosófico, um tema realmente importante. Tem vários alunos negros e preciso saber que ancestrais de vocês também fizeram coisas tão grandiosas quanto os gregos, quanto os romanos, quanto os chineses, quanto os japoneses, quanto os nórdicos. Por que um povo é inferior ao outro? Eu não tolero esse tipo de afirmação. Não faz sentido, né, professor, uma afirmação dessa. Não tem... Pois é. Não tem raciocínio, não tem nada que possa explicar isso, professor. Sei lá. Tem, mas isso extrapola o âmbito dos textos aqui, né? Extrapola o âmbito até da disciplina filosofia. A gente tem que falar de história, de sociologia, mas acho que por hoje eu estou muito satisfeito com a leitura que vocês fizeram e por mim eu posso encerrar, já tem 50 minutos, eu não posso tomar tanto tempo de vocês, queria ter mais tempo, mas acho que hoje rendeu bastante. Se ninguém tiver nada a falar, a gente pode encerrar. Alguém quer contribuir com mais alguma coisa? Quer falar? Bem, se ninguém quer falar nada, eu estou super satisfeito, eu agradeço a todos vocês. Desde já eu quero saber se alguém... Esse vídeo eu acho que vai render, eu tenho muitos vídeos no meu canal que ficam não listados, vídeos que eu faço especificamente para turmas, eu mando o link geralmente só para aquelas turmas, e esse aqui, depois eu vou confirmar no grupo, eu acho que rendeu bastante, eu vou botar ele público se ninguém tiver nada a opor, né? Se alguém tiver algum problema, eu edito, tiro a parte da pessoa, mas acho que esse vídeo aqui vai servir para outros colegas, para outros professores verem a dinâmica que a gente fez aqui. Enfim, vai servir para todo mundo que, enfim, eventualmente assistir, vir parar aqui no YouTube nesse vídeo humilde e vai assistir a contribuição, não do professor, mas a contribuição talvez bem mais rica, que é a dos alunos, né? Os alunos têm que aparecer nos vídeos que os professores postam. Ok? Então é isso, tchau. Depois me dê a resposta se eu posso postar publicamente lá no grupo. Beijo grande no coração de todos. Tchau, tchau.
Valeu, Tchau, professor. professor. Tchau, Ô, professor. professor, Valeu, depois professor. Até não semana que esquece de vem. botar no Tchau, grupo. Tchau, professor. Boa tarde. Professor, não esquece de botar no grupo o negócio da